Meu Deus, que momento bonito! Que céu! Que momento de graça! Que instante de visitação divina! Coisa bonita, Cristo e seu povo. A igreja louvando. Que coisa linda, que coisa bonita. Qual a razão de tudo isto? Por que este momento tão especial? Porque as nossas almas e os nossos corações se deleitam na presença de Deus. Que momento tão diferente. É o que nós vamos meditar hoje à noite. Eu convido você para abrir Gênesis capítulo 22. E nesta noite nós aprenderemos o porquê de tudo isto. Gênesis capítulo 22. Verso 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos
e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Fala, Senhor, e abençoa-nos, alimenta-nos, esclarece-nos, visita-nos, edifica-nos, instrui-nos, abençoa-nos, consola-nos, agracia-nos, salva almas, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que Deus falou muitas vezes aos pais pelos profetas. E todas as vezes que Deus falou aos pais, ele tinha um objetivo: de apresentar o seu programa de redenção de alma, de salvação de almas. Aqui, com Abraão, ele apresentou um quadro intrigante, porque ele havia dito a Abraão: Abraão, sai de tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. E teve vários outros contatos com Abraão, de modo que Abraão conhecia muito bem a voz de Deus. Mas chega um dia como este, que Deus chega para ele e diz: Abraão, dá-me teu filho em sacrifício. E Abraão sabia que esse não era o modelo de Deus, o modo de Deus, a maneira de Deus se agradar com um sacrifício, porque Deus nunca requisitou para si um sacrifício humano. Imaginem a luta que ficou Abraão, porque Abraão era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, era movido pelos mesmos sentimentos, ele tinha os seus questionamentos, os mesmos questionamentos. Muitas vezes ele ficou aturdido diante da peregrinação, do lugar que deveria ir, para onde haveria ele de chegar. E como seria ele pai de uma grande nação se até aquele momento ele não tinha ainda um filho que viesse ser o seu herdeiro? E como ele deixaria então todos os seus bens? E que família seria essa? E Deus milagrosamente providenciou para que Abraão e Sara, já de avançada idade, ambos com avançadas idades, tivessem um filho. E agora, o menino já adolescente, vem Deus e diz: me sacrifica o teu filho. Abraão nem contou para Sara, mãe. Ficou silencioso, não contou nada para ninguém, mas se levantou de madrugada, no outro dia, imediato, cedo, muito cedo. Estava escuro. E segundo o texto que nós lemos, ele aprontou tudo e acordou Isaque cedo, chamou 2 servos, um jumento, preparou a lenha para o sacrifício e caminharam 3 dias. No 3º dia ele viu o lugar onde o filho deveria ser sacrificado. O texto diz que ele deixou os servos, o jumento, tomou a lenha, colocou-a sobre os ombros de Isaque e seguiu para o lugar do sacrifício. Isaque já era um menino esperto, sabido, já havia acompanhado o pai muitas vezes. Nos momentos de sacrifício, ele sabia como era a liturgia, ele sabia como era o ritual. E ele perguntou ao pai, porque ele viu
que ali estava o cutelo, a lenha, o fogo, tudo pronto, tudo preparado. Ele sentiu falta de uma coisa. Ele disse: meu pai, tudo está pronto, tudo está preparado para o holocausto, para o sacrifício, mas meu pai, onde está o cordeiro? Imagine Abraão. E Abraão não respondeu para ele. Abraão simplesmente disse: o Senhor vai providenciar, Deus proverá. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Chegados no lugar do sacrifício, a palavra de Deus nos mostra que ele edificou o altar, ele pôs a lenha, amarrou Isaque e o deitou sobre as pedras. A impressão que eu tenho quando leio este texto, que medito, é que Abraão, que havia dito Isaque, Deus proverá para si, e que se lembrava das promessas de Deus, de que seria por Isaque que a descendência seria grande. A impressão que eu tenho é que ele ia fazendo tudo muito vagarosamente, devagar, lentamente, até que chegou um momento que tudo estava pronto. E talvez veio aquele impulso de querer terminar logo com aquilo. E ele segura então com a mão o fogo e com a outra mão o cutelo. E quando ele baixa a mão, lá os hebreus vai dizer que Isaque, a ponto de ser sacrificado, a ideia que eu tenho não é a de que ele levantou a mão, mas ele começou a descer a mão para terminar logo aquilo e atear logo o fogo. Quando ele ouve um brado forte, sobrenatural, espiritual, e diz: para, Abraão, não faça isso. E Abraão parou e olhou para onde vinha a voz e não viu o anjo do Senhor. Ele viu um carneiro que estava com os seus chifres presos. Aí Abraão desamarra Isaque e juntos vão e tomam daquele carneiro, colocam no altar, no holocausto, e um sacrifício é levado a Deus. Nesta história muito especial, muito bonita, que chama a atenção e a curiosidade das crianças e dos idosos, há lições profundas que eu quero rapidamente, nesta noite, desenvolver com os irmãos. O que nos ensina esta história? Em primeiro lugar, é que nos apresenta Isaque como um tipo de Cristo. De que maneira? É que Isaque nasceu milagrosamente. Abraão já era de avançada idade. Sara também. A Bíblia diz que já se havia cessado o costume das mulheres. Tanto que o significado da palavra Isaque quer dizer sorriso, riso. Porque quando o anjo chegou e disse: Sara dará à luz, ela sorriu. E Isaque quer dizer sorriso. Então ele nasceu de um casal que não podia mais ter filhos.
um milagre. Jesus foi aquele que nasceu de um milagre. De um milagre tão extraordinário que os homens não aceitam a maneira como Jesus nasceu. Mas nasceu o Espírito Santo de maneira sobrenatural. Concebeu no ventre de Maria e Jesus nasceu milagrosamente. O tipo de Cristo era aquele que na pregação do Velho Testamento apontava para Cristo. No Novo Testamento nós não temos tipos de Cristo. Nós vamos encontrar tipos de Cristo no Velho Testamento. No Novo Testamento nós temos servos de Cristo, cristãos, seguidores de Cristo. No Velho Testamento nós temos pessoas que foram escolhidas, eleitas para serem um tipo de Cristo, mas não fica nem para por aí. Ele era o filho único. E Deus disse a Abraão: me dá o teu único filho. E Abraão dedicou o seu único filho, se dispôs, apontando para Jesus Cristo, o Filho unigênito, que nos seria um dia dado pelo Senhor. A terra de Moriá é a mesma região, é onde está hoje o Monte Calvário, no lugar onde Cristo foi sacrificado. Outra coisa que nós podemos destacar é a obediência de Isaac. Ele se deixou amarrar. Ele podia muito bem correr. Quando ele fez aquela pergunta: onde é que está o cordeiro? Ele certamente pensou: esse cordeiro vai ser eu é que vou ser sacrificado. E aí corria, e Abraão já era velho, já era de muita idade, não ia conseguir apanhá-lo, mas ele se deixou amarrar. E aí a gente lembra do apóstolo Paulo dizendo que Cristo, como servo, obedientemente, de maneira obediente, se entregou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Detalhe curioso, interessante, é que nós vemos aqui um jumento e 2 servos. Jesus, já na semana da sua paixão, chamou 2 dos seus discípulos, 2 dos seus servos, e disse: vão e me tragam um jumento. Estes servos caminharam 3 dias, levando Isaac, Abraão, a carga, e 3 dias depois de Jesus falar para que viesse o jumento novo, foram 3 dias para a sua crucificação. O fogo e o cutelo representam o juízo divino, porque com fogo e a sua espada, está em Zacarias 13, entrará o Senhor em juízo com toda a carne. Então, no sacrifício de Cristo, ocorreu o juízo de Deus. No sacrifício de Cristo, ocorreu o juízo de Deus. Em segundo lugar, é que a pergunta de Isaac não ficou sem resposta, biblicamente. Um dia está João Batista com os seus discípulos e ele vê Jesus passando e ele responde à pergunta de Isaac: meu pai, onde está o cordeiro? E João Batista aponta para aqueles que o ouviam: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Milênios, João Batista, o último dos profetas, aponta para Jesus. E o Espírito Santo deu testemunho disto também, respondendo
Aonde estava o cordeiro? Quando nós lemos no capítulo 5 do livro do Apocalipse, os céus estão em silêncio, e só uma voz forte ecoa bradando e dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E diz a palavra de Deus que não havia ninguém digno, nem no céu, nem na terra. E quando João viu aquele silêncio e ninguém se manifestava, ele olha e vê um cordeiro como tendo sido morto, um cordeiro do sacrifício. Como é bonito nós vermos Cristo visto no cordeiro. Como é especial nós olharmos para Abraão, que não viu o anjo do Senhor, mas viu um carneiro para o sacrifício. Jesus Cristo é aquele que se transformou, se humanizou, se fez homem, se fez carne, para ser o nosso sacrifício, para ser o nosso sacrifício. De modo que a pergunta que Isaac fez, onde está meu pai, o cordeiro, é respondida nas Sagradas Escrituras. Cristo é o Cordeiro de Deus. Cristo é o Cordeiro de Deus. Cristo é aquele que veio para ser sacrificado. Em terceiro lugar, esta história nos ensina que a cruz não era de Cristo. Levava algum tempo para se fazer uma cruz. Estudiosos têm trabalhado isso e têm concluído que levava tempo para fazer uma cruz. E o julgamento de Cristo foi muito rápido. Ele foi julgado pelo tribunal dos judeus, depois foi julgado pelo tribunal dos romanos e depois ele é levado para a cruz. A cruz não era dele. A cruz era de Barrabás. Ela estava sendo preparada para Barrabás. Por vezes a gente até medita e imagina mais sobre Judas. A gente conversa mais sobre Judas. Mas pensem num personagem interessante para nós pensarmos: Barrabás. Porque eu sou Barrabás. Nós somos Barrabás. O que Barrabás queria era libertação. Queria libertar o seu povo. Jesus queria também a libertação do seu povo. A questão é que Barrabás queria formar um exército para enfrentar o poderio romano, e ele conclamava os cidadãos, e era violento, ele era um líder, era um guerreiro, era um terrorista dos dias atuais. E Jesus clamava ao povo para que se arrependesse. Barrabás queria implantar um reino terreno. Jesus, o reino dos céus. E quem entra nesse reino é pelo arrependimento. Os romanos não tinham interesse na morte de Jesus, tanto que Pilatos queria livrá-lo. Eles tinham interesse na morte de Barrabás. Barrabás era perigoso. A cruz era de Barrabás, a cruz estava preparada para Barrabás. É interessante, há alguns evangelhos apócrifos, há outros escritos, vários escritos, que falam que Barrabás ficou preso junto com Jesus. Ele viu o sofrimento de Jesus, e quando ele é solto, ele acompanha, porque toda a cidade acompanhou. Ele acompanha, já livre, Jesus carregando a sua cruz.
Era como se ele fosse caminhando paralelamente, dizendo: essa cruz é minha. Senhor Jesus, tu a levas por mim, no meu lugar. Eu é que era para ser sacrificado, crucificado nesta cruz. Porque eu sou pecador, eu sou um homicida, sou um violento, sou um homem terreno, eu sou pecador. Mas tu não. Tu és um justo. E vais morrer no meu lugar, na minha cruz. A cruz não era de Cristo. Cristo perfeito, Filho de Deus, santo, irretocável. A cruz era de Barrabás, a cruz era minha, a cruz era sua, a cruz era nossa, porque nós é que somos pecadores, nós é que transgredimos, nós é que erramos, nós é que somos imperfeitos, nós é que somos marcados pelo pecado, nós é que temos uma natureza pecaminosa, nós é que merecemos a morte, nós é que merecemos o inferno. Cristo morreu em nosso lugar. A outra lição que nós podemos tirar é que o sacrifício de Cristo é o berço da fé. Abraão creu no sacrifício de Cristo. Isso é um grande problema hoje, daqueles que dizem: eu leio a Bíblia, sou de igreja, frequento igreja, mas eu tenho uma fé fraca, duvido, não tenho certeza da minha salvação. Tem um monte de problemas de fé. Sabe por que isso? Porque não crê no sacrifício de Jesus Cristo. Quem não crê no sacrifício de Cristo tem dúvidas, tem tristeza, não tem paz, porque não crê no sacrifício de Cristo. E é preciso crermos no sacrifício de Cristo. Abraão creu no sacrifício de Cristo. Abraão creu e se jubilou, se rejubilou. Vocês lembram, certa vez, Jesus, numa discussão com os fariseus, disse assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E aí os judeus disseram: mas quando foi que tu viste Abraão? Tu não tens ainda nem 50 anos, e como é que dizes que viste Abraão? Que momento Abraão viu Jesus? Neste momento aqui. Ele viu Jesus, o sacrifício de Jesus, a revelação. Por isso ele é o pai da fé. Por isso ele foi justificado pela fé. Porque ele creu no sacrifício. E ali não lhe trouxe tristeza, muito pelo contrário. Lhe trouxe muita alegria, ele ficou alegre. Ele jubilou pela provisão de Deus, porque verdadeiramente Deus é aquele que provê a nossa salvação, Deus é aquele que provê a nossa vida, Deus é aquele que provê as condições para nós não sermos mortos, nem morrermos por causa dos nossos delitos e pecados. E ele se alegrou. A ideia que faço é que ele saiu pulando com Isaac. Pensem num homem, pai, velho, ia ter que fazer aquilo, que dor. E de repente ele vê a provisão de Deus. E ele entende o plano de redenção de Deus. Através do sacrifício do cordeiro, no lugar de Isaac. Isaac não podia morrer por si. Isaac não podia morrer por seu pai. Cordeiro de Deus, providenciado por Deus, morre em nosso lugar.
Já chegando para a conclusão, eu conheci um homem muito inteligente. Ele era conhecedor profundo de filosofia, um homem de muita lógica, um homem inteligente. Alguns dizem que, entre os colegas, ele era considerado até como um gênio. Ele fez um curso de direito e ele foi o primeiro lugar todos os anos. A menor nota dele foi 9,5 em todo o seu curso. Inteligentíssimo. E era casado com uma mulher cristã, ambos conhecidos meus. Uma mulher fiel, piedosa, pegada à palavra de Deus. Ele irônico, sarcástico, zombador, mas daquele marido que, mesmo sem ter a mesma confissão de fé da esposa, ele se dedicava a levá-la aos cultos, e depois, quando terminava, ele chegava cedo e voltava para apanhá-la. E um dia ele chegou mais cedo do que o costume, e ele ouviu alguém lá no templo dando um estudo, e entre o estudo fez uma pergunta sobre fé. E perguntou ao auditório: o que é que vocês acham, o que é que vocês entendem por fé, o que é fé? E lá de fora ele não conseguia ouvir o que as pessoas diziam. Quando termina o culto, a esposa, já apressada, porque ele ficava lá esperando por ela, quando ela entra, a primeira pergunta que ele faz, que a deixou assustada, surpresa, ele perguntou o que o pessoal respondeu sobre fé. E ela disse: fé, me ajudem a dizer, é a certeza e a convicção de fatos que se não veem. Onde é que está isso? Não, ele perguntou para ela, mas isso é sinal que está todo mundo atento. Onde é que está isto? Está na palavra de Deus, na Bíblia. Quando chegar em casa, eu quero que você me mostre. Chegaram em casa, tomaram café, e ela deixou a Bíblia aberta já em Hebreus. Abriu a Bíblia em Hebreus. Exatamente onde este texto está escrito. E aí jantaram tal e foram deitar. Aí ela dormiu, ele dormiu. Pelas tantas horas, ela se acorda do leito, olha para o lado e não o vê. Aí ela se levantou rápido, abriu a porta e viu que a lâmpada estava acesa lá na cozinha. E aquele homem começou a ler este livro de Hebreus, este livro que fala sobre o sacrifício de Cristo, tanto quanto fala sobre fé. E aí ele saiu lendo não só aquele texto, mas saiu lendo
Quando, porém, veio Cristo, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Mas ele continuou a ler: se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam na velha dispensação, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, ele purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ele continuou e leu: porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, dizia Moisés, a qual Deus prescreveu para vós outros. Também aspergiu sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Sim, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, porque sem sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, não há perdão de pecados. Mas Cristo, continuou ele, lendo: mas Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, naquele tabernáculo lá do deserto, figura do verdadeiro. Porém, Cristo entrou no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado dos homens. Quando a esposa chega no lugar que ele está, ele tinha uma deficiência na perna direita, andava com 2 muletas, ele está de joelho sobre a palavra de Deus, um livro e um homem incrédulo, um livro e uma alma rebelde, um livro e uma alma cheia de questionamentos. Mas é um livro que é o poder de Deus, que apresenta a Cristo, o sacrifício vivo de Deus, aquele que veio morrer em nosso lugar, no meu lugar e no seu lugar. Nesta noite, vários irmãos vão receber o batismo, professar a sua fé. Que beleza! Que a graça sublime do Evangelho, o poder de Deus, o sangue purificador de Jesus Cristo abençoe a todos os irmãos. Assim como abençoe a tantos ainda aqui que têm dúvidas quanto à sua fé, porque acham que podem ser salvos pelos seus próprios questionamentos, sua própria inteligência, sua própria obra, por sua própria religião, e abandonam o maior presente, a maior providência de Deus para a salvação da sua alma, quando ele nos apresenta Jesus, que morreu em nosso lugar. Éramos nós
que teríamos de morrer, nós teríamos de carregar a cruz, nós merecíamos o cutelo, nós merecíamos ser incinerados, mas Jesus Cristo se colocou em nosso lugar e é o nosso sacrifício vivo, o que rejubila a nossa alma. Por que cantávamos tão bonito no início? Porque foi tão emocionante. Eu olhei os olhos brilhando, almas livres, almas libertas, almas cantando, Jesus no meio do seu povo, o Cordeiro de Deus, porque ele morreu em nosso lugar e nos habilita para louvá-lo, para exaltá-lo e reconhecer que Deus é tão grande como o nosso Deus, capaz de ter enviado o seu Filho unigênito para morrer no lugar de um pecador como este. Só Jesus, que este Jesus abençoe a todos vocês. Amém, irmãos.